E o que aconteceria se nós aceitássemos as pessoas como elas são? E se nós nos aceitássemos como nós somos? Será que isso mudaria a nossa vida? Será que mudaria a nossa convivência? É uma pergunta boa, né? Pois nós vamos trabalhar com essa questão hoje da maneira mais simples que nós pudermos. Para você que está chegando aqui, meu nome é Lucilene Possani, eu sou psicóloga clínica, trabalho há 28 anos com gente e disponho essa minha experiência aqui para nós crescermos juntos. Que tal? Hoje nós vamos falar sobre amor incondicional e eu peço que, se você não é inscrito ainda no canal, você se inscreva, acione o sininho lá, porque olha, vai ter muita coisa boa aqui. Eu acredito que assim, vai doer um pouquinho, porque, sabe, é como quando eu era criança que eu ouvia assim, olha, para sarar vai doer, né? A gente usava um remedinho chamado Mertiolate. Não sei se é do seu tempo, mas é do meu. Mertiolate doía, mas curava. Então, não é propaganda não, tá? Mas assim, às vezes, para curar, precisa doer um pouco. Por quê? Porque vai mais fundinho. Às vezes a gente está acostumado a mexer só no raso, né? E levando a vida com a barriga. Mas às vezes a gente precisa também se dar ao luxo de mexer um pouquinho em algumas questões mais profundas. Que tal a gente falar sobre amor incondicional e entender por que algumas questões vão mal na nossa vida? Talvez seja essa questão. Essa questão que é base para a maioria dos nossos problemas emocionais, eu já vou adiantar, porque nenhum de nós foi amado suficientemente, ou seja, nenhum de nós foi amado incondicionalmente. Sempre foi colocado uma condição para nós sermos amados. Por exemplo, alguns de nós, desde antes de você nascer, já disseram: ah, eu quero que seja menino, eu quero que seja menina. Já aconteceu com muitos de nós isso, né? A preferência de sexo já para nascer. Então, quando você nasce, olham para você mais propriamente para o sexo do bebê e dizem: não era bem o que eu queria. E outros: ah, era o que eu queria. Então assim, isso já não deveria acontecer, não é mesmo? Porque nós somos pessoas inteiras e o sexo ou qualquer característica nossa não define o valor que nós temos. Nós deveríamos ser considerados pessoas de valor, sendo nós, né, sexo masculino, sexo feminino, sendo nós pessoas cheias de habilidades ou não, pessoas mais limitadas. Deveríamos ser respeitados nas nossas limitações. Não deveria haver tantas expectativas em torno de nós, mas isso existe. E vamos falar a verdade, todos nós fazemos isso. Não é culpa de ninguém, né? Isso já está instituído. Todos nós fazemos isso. Nós vamos, então, esperando alguma coisa do outro, que também espera do outro, que também espera do outro, e assim sucessivamente nós vamos levando essa ideia adiante. Nós não temos um amor incondicional, mas se nós fôssemos aceitos e se nós aceitássemos o outro, e se, principalmente, nós nos aceitássemos a nós mesmos, nós viveríamos de uma maneira extremamente gostosa, muito menos tensa. Seria incrível. Uma das coisas que acontece porque nós não somos amados incondicionalmente, porque não somos aceitos exatamente como somos, é que nós achamos, nós ficamos com aquela ideia de que nós somos insuficientes. E se é insuficiente, tem que ter alguma coisa além. Então, a gente tem uma lógica assim: eu tenho que oferecer mais um brinde. É que nem quando você vai numa loja e tem um produto lá em promoção, que eles estão querendo se livrar de qualquer jeito. Além de você levar o produto mais barato, você ainda leva um brinde. Nós, muitas vezes, nos sentimos tão pouco valorizados que nós pensamos o tempo todo que nós temos que fazer alguma coisa para agradar o outro o tempo todo para ver se as pessoas gostam de nós. Isso já aconteceu com você? Eu sei que é uma coisa difícil de falar, mas se você quiser, bota aqui pra gente saber. Eu já falo aqui, né, que vocês já entenderam que eu aprendi a ter essa cara de pau. Olha, eu tô num processo ainda, né, que eu venho de um processo muito duro mesmo, de uma adolescência muito difícil, de uma juventude bastante difícil, e tô crescendo aqui na minha caminhada, mas, né, todo dia tem uns perrengues, todo dia tem coisas pra gente lidar. São questões muito normais da natureza humana. E eu, na minha adolescência, eu fazia isso. Eu oferecia a Lucilene mais um brinde, sabe? Tipo assim, eu fazia os trabalhos, a maior parte dos trabalhos escolares dos meus colegas eu fazia, né? Se formava um grupo assim, eu acabava pegando a maior parte da carga. Muitas vezes eu fiz isso. Muitas vezes eu fiquei passando o caderno de uma colega a limpo no recreio. Na minha época era recreio, agora é intervalo.
intervalo, né? Mas era recreio na minha. Eu ficava sem recreio. Ficava lá fazendo as tarefas de alguém, passando o caderno de alguém a limpo. Eu era tipo assim, o peixinho da professora, sabe? Aquela pessoa que faz tudo pela professora, que manda os recados, que apaga a lousa. Eu era muito assim, eu cresci sendo assim. Muito prestativa para os outros, muito boazinha. Eu era muito boazinha. Só que dentro de casa eu era muito agressiva. Por quê? Tudo aquilo que eu era boazinha fora de casa, eu acabava sendo agressiva dentro de casa, porque em algum lugar, toda a saparia que eu engolia, em algum lugar ela tinha que caber, entendeu? Então, para dentro de casa que ela vinha, porque eu tava sempre pagando mico pros outros, sempre oferecendo, Lucilene, mais um brinde, porque eu não me achava suficiente para agradar os outros. E sabe o que é interessante? O tiro saía pela culatra, porque as pessoas não gostavam de mim. Elas até estavam ali na minha companhia, tudo bem, conviviam, mas não era aquilo que eu queria, sabe? Pessoas próximas, pessoas que gostassem de mim de fato pelo que eu era. Não. As pessoas sempre estavam procurando alguma coisa que eu sabia fazer, me pedindo alguma coisa. Era essa imagem que eu passava, de que eu era uma pessoa inteligente. Mas como pessoa, eu não me sentia enxergada, não me sentia vista, sabe? É mais ou menos assim. Então, eu vejo que tem muita gente como eu, que eu chamo de pessoas fantasma. São pessoas que nem sabem da própria existência. São pessoas que estão sempre observando o outro, né? O outro é um sucesso, o outro é o máximo, o outro é incrível. E nem percebe a si mesmo. Eu conheço muita gente assim, que nem se percebe. E eu também já fui assim. Pessoas que não enxergam a si mesmas. Elas qualificam os outros, elas enxergam os outros, elas acham os outros um sucesso, mas elas não. Isso aí, sabe daí o que acontece? Elas acham que a vida delas acontece de fora para dentro. Pessoas dessa forma ficam muito passivas, né? Esperando que o outro faça alguma coisa por nós, que as pessoas nos elogiem, que as pessoas façam alguma coisa por nós. E o resultado nunca vem. Parece que dá uma solidão, parece que dá assim um vazio, porque esse resultado do outro gostar de você porque você está fazendo alguma coisa, ele nunca vem. E você se sente ali meio que invisível. Já se sentiu assim alguma vez? Como eu me sentia tantas vezes, é uma dor grande, né? A gente se sente meio que desamparado, assim, meio solitário demais. Uma outra coisa que a gente costuma fazer muito, a gente quer muitas vezes ter alguma coisa para justificar a nossa existência e não percebe isso. Nós estamos sempre correndo atrás de alguma coisa porque nós precisamos ter alguma coisa que justifique a nossa existência. Então, assim, eu preciso ter a mais perfeita aparência porque muitas vezes nós somos rejeitados e negados por questões do nosso corpo, né? Sofremos bullying, sofremos muitas rejeições por aspectos do nosso corpo. Ou porque o meu nariz é assim, ou porque o meu cabelo é de tal jeito, né? Eu tenho bastante cabelo e eu sofria com isso, que eu achava o meu cabelo muito armado, né? E era difícil de manter o meu cabelo sem ressecamento, porque a gente andava bastante no sol, né? Morava em chácara e andava bastante para ir para a escola. Então eu era muito alta, muito magra, tinha muitos aspectos do meu corpo que eu não gostava, eu não sentia que era suficiente fisicamente. Então é muito natural que nós, por causa daquilo que nós achamos que são deficiências nossas, é muito natural que a gente comece a achar que tem que ter coisas para que os outros nos amem. Então a gente se confunde com as coisas que a gente tem. E nós vemos por aí afora que isso é tão comum, né? Pessoas se confundindo com as roupas que vestem, com o lugar onde moram, com o carro que têm. E eu vejo uma coisa muito grave, que é pessoas pagando um preço que elas não podem pagar por essas coisas materiais. Por exemplo, gastando o salário do mês todo em prestação, porque tem que estar sempre com roupa de marca, porque tem que ter aquele carrão e a prestação do carrão custa o salário inteiro da pessoa. Tem gente que não tem dinheiro nem para fazer compra depois, que não tem dinheiro mais para as coisas básicas. E eu sei que você conhece alguém assim também, né? Provavelmente você conhece. Por quê? Porque essa pessoa, ou essas pessoas, né? E tanta gente que a gente conhece, tá precisando então se justificar por alguma coisa que tem. Ela não acha que ela é o suficiente pelo que ela é mesmo. Mas quando nós acreditamos em nós mesmos, entendemos que somos suficientes, nós podemos ter coisas, nós podemos fazer coisas. E essas coisas não justificam a nossa existência. São apenas coisas que nós usamos e são apenas coisas que nós fazemos. Não nos definem. Então essa coisa da comparação o tempo todo, sabe? Fulano é mais inteligente, fulano faz tal coisa e fulano não faz, né? Fulano tem tal coisa e fulano não tem, Beltrano não tem. Nós estamos sempre nos confundindo com aquilo que
que temos e fazemos e falta essência em nós. Por isso nós temos que nos esconder, porque nós sempre criamos uma crença de que tem alguém que tem mais do que nós e que faz melhor do que nós tudo. E nós não fazemos tão bem assim. Então, estamos sempre achando que estamos devendo alguma coisa para a vida, sabe? Alguma coisa que falta em mim, sabe? É alguma coisa muito humana isso. O tempo todo nós estamos lutando com isso, porém em maior ou menor grau. A questão é, nunca haverá uma perfeição nesse sentido. Mas a questão que nós precisamos procurar é estar diminuindo esse grau, né, de falta de aceitação própria, diminuindo esse grau de falta de aceitação. Porque assim, se algum dia não nos aceitaram, a tendência é que a gente vá pela vida também sem se aceitar. E é muito interessante porque assim, no mesmo aspecto em que você não se aceita, outra pessoa pode se aceitar. Então, por exemplo, a gente conhece pessoas que não são uma beldade, a pessoa mais bonita do mundo, mas quando a pessoa se aceita, ela até usa isso a favor dela. Ela usa o tipo físico dela, aquele jeitão dela, ela vai ser humorista, ela vai fazer alguma coisa que faça valer a vida dela. E sabe o que acontece? Quando a pessoa está bem na sua própria pele, porque esse é o segredo, guarda essa frase. Quando uma pessoa está bem na sua própria pele, os outros olham para ela e se apaixonam, sabe? E parece que tudo que ela faz fica interessante, fica agradável. Se ela faz uma piada, se ela se move dessa maneira, por quê? Porque ela está bem na sua própria pele. Eu lembro, né, porque eu tenho 1,80 m, né? Pra quem me conhece pessoalmente sabe disso, né? Eu sou grandona e eu não gostava da minha altura. E eu achava que eu me movia esquisito, né? Eu parecia um robô andando, que eu não gostava da minha altura. E hoje eu sou extremamente flexível, porque eu mudei esse aspecto na minha mente e o meu corpo também tem um movimento, né, que raramente alguém percebe, né, a minha altura. Ninguém nunca mais usou a frase, nossa, você é muito alta. As pessoas falam, você é alta. Porque antigamente, como eu me sentia mal, as pessoas usavam bem essa expressão pra mim. Nossa, você é muito alta. Porque era essa visão que eu passava. Eu parecia um robozão, né? Não tinha flexibilidade. Então eu me movia de uma forma estranha. E as pessoas também me viam dessa forma estranha. Então toda vez que você está deslocado, que você não se aceita, você fica deslocado. E aí o que acontece? Você parece deslocado. E as pessoas te tratam como uma pessoa deslocada. Como você se sente, você parece e você é tratado da mesma forma. Por isso que é muito importante nós retomarmos essa questão de que um dia não fomos aceitos exatamente como nós somos. Porque em algum aspecto todos nós nos sentimos de certa maneira rejeitados. Em algum aspecto. Ou porque não era o mais inteligente, porque não era o mais esperto, porque não era o mais bonito, porque não era menino, porque não era menina. Em algum aspecto, todos nós sofremos esse tipo de rejeição e levamos esse tipo de rejeição pela vida. E vamos tentando compensar isso de N maneiras, tentando provar para os outros, muitas vezes, que nós somos os melhores. Quando você vê alguém, por exemplo, muito metido assim, é que a pessoa está tentando compensar um complexo de inferioridade que ela tem. Porque tudo que é demais é de menos. Presta atenção nisso. Tudo que é demais é de menos. Quando você vê alguém que está se achando muito poderoso, né? É porque a pessoa, na verdade, se sente totalmente sem poder nenhum. E ela tem medo dessa ausência de poder dela. E por isso ela precisa passar todo o tempo essa imagem de que ela é poderosa. Então a gente precisa tomar cuidado também com as coisas que a gente vem fazendo pela vida, sabe? Porque a vida pode ser mais simples, a gente pode descansar um pouco, sabe? Porque o tempo todo nós estamos tentando buscar alguma coisa que nós nem sabemos onde essa coisa tá, porque nós achamos que nós temos alguma coisa em nós que tá faltando, nós não somos suficientes. E aí a gente vai pela vida se debatendo. E quem começa a ter sabedoria começa a perceber que a vida pode ser muito simples e que menos é mais. Mas nós complicamos a vida por quê? A complicação está no fato de nós não termos sido aceitos e no fato de que nós não nos aceitamos também. E de que nós o tempo todo estamos tentando provar alguma coisa para todo mundo e para nós mesmos. Até para nós mesmos nós tentamos provar que nós somos bons o suficiente e que tal, e que bom. Porém, tem alguma coisa lá dentro que diz assim, você é uma droga, hein? Você é esquisito pra caramba, hein? Você é muito esquisito. Ah, você é esquisito. Tem alguma coisa esquisita no seu nariz, você já notou? Você já olhou no espelho hoje? Olha, tem uma birruga aí no seu nariz, tem uma espinha que brotou bem na sua cara. Você vai numa festa hoje? Não, você não deve ir. Olha a espinha na sua cara justo hoje. Olha como os seus cabelos estão espetados hoje. Gente, são coisas que ninguém vai perceber. Esse é um fato. Na maioria das vezes, a gente se sente tão pequeno que, na verdade, isso se trata
trata de um desejo inconsciente nosso de ser visto. Porque na maioria das vezes, gente, ninguém vai reparar na sua verruga. E ninguém vai reparar também na sua pinta. E ninguém vai reparar na sua espinha. Sinto muito te informar, entendeu? Na maioria das vezes as pessoas não vão ver. Mas nós ficamos grilados por quê? Porque na verdade não tem nada a ver com a espinha ou com a pinta. E nem com o cabelo que espetou hoje. Não tem nada a ver. Sabe o que tem a ver? Com o fato de que eu não me aceito. Com o fato de que eu não acho que eu sou suficiente para enfrentar a maioria das situações. Porque eu tô sempre achando que eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu tô sempre achando que eu tenho que ter alguma coisa. E eu sempre acho que eu tenho pouco e que eu faço pouco, sabe? As pessoas que realmente se encontram, elas começam a perceber que elas podem ser simples, porque elas já não têm mais nada para provar para ninguém. Elas não precisam se exibir, não precisam fazer cirurgias plásticas para ficar perfeitas, né? Elas sabem que o que elas fazem não as define e o que elas têm não as define. Mas para a maioria das pessoas, isso ainda é fundamental. Então nós precisamos rever todos os nossos conceitos, essa é a verdade. Precisamos rever os nossos conceitos para que nós nos sintamos suficientes para a vida. O que a maioria de nós não tem conseguido fazer. Nos sentirmos suficientes. É isso. É só isso. Quando eu tô bem na minha própria pele, quando eu digo assim, tá tudo bem, então eu consigo ser o quê? Ser espontâneo. E quando eu sou espontâneo, sabe o que acontece? Eu começo a ser aceito. Ah, Lucilene, mas quando eu sou espontâneo, eu sou muito esquisito. Sim. Quando você é espontâneo, você é excêntrico. Sim. O que é a pessoa excêntrica? É aquela que está fora do centro, né? Ela está fora do eixo. Ela está excêntrica. Toda pessoa que está bem na sua própria pele, que é ela mesma, ela começa a ser excêntrica. E ela começa a se aceitar como uma pessoa excêntrica. Você não é igual a ninguém. Porque o que nós fazemos por conta de nós acreditarmos que nós não somos aceitos? Nós tentamos nos encaixar aos padrões. Quem sabe assim vão nos detestar menos. Ah, se eu for bonzinho, se eu for bonitinho, se eu vestir a roupa que todo mundo está vestindo, se eu usar a roupa da moda, porque tá todo mundo usando, daí eu vou ficar no padrão, as pessoas vão gostar de mim. Esse tipo de crença que nós temos, de que se nós fizermos, se nós vestirmos, se nós formos essas pessoas que as pessoas esperam, então nós seremos aceitos. E aí nós deixamos de ser espontâneos, porque ficamos vendidos no nosso caráter, ficamos vendidos, fazemos coisas que não faríamos e temos coisas que não teríamos, somente para provar que nós somos suficientes, quando na verdade bastaria que nós simplesmente pudéssemos ser espontâneos. Mas isso exige uma coragem muito grande, porque eu preciso me aceitar. E eu garanto a você que quando você se aceita, as pessoas percebem muito pouco os seus defeitos. Elas vão frisar mais nessa coisa grandiosa que é ser você mesmo. Só que poucos de nós arriscamos isso. Então nós acabamos pagando o preço de nos conformarmos de estarmos escondidos no meio da multidão, com medo de sermos nós mesmos, porque ainda não fomos aceitos. Mas será que nós temos que esperar que as outras pessoas nos aceitem? Será que nós temos que esperar que o outro me aceite para que eu então me sinta importante? Que eu me sinta bom o suficiente? Quem sabe eu não posso começar por mim mesmo, eu mesmo me aceitando. O que você acha disso? Quem sabe eu possa entender que eu cometo erros, mas que eu também acerto tantas vezes. Você já pensou? Você já parou para pensar nisso? Em quantas vezes você tem acertado? Em quanta coisa bonita você já fez e já produziu? Quanta coisa você é capaz de fazer de tão interessante? Você já parou para pensar também em quantas lutas você já viveu e sobreviveu e prosseguiu ainda, sabe? Procurando fazer cada vez melhor? Você já parou para pensar no quanto você tem crescido e feito cada vez melhor? Embora você tenha limitações e com todas as suas limitações, você já cresceu? Observa como você tem vindo pela vida. Não fica se taxando, sabe? Para de colocar estrelinha e notinha preta em você. Simplesmente entenda que você é uma mistura disso tudo. Você é uma mistura de pontinhos pretos, né? De notinhas feias, mas você também é as coisas, as notinhas boas, as estrelinhas, né? A premiação. Você é tudo isso. Você é um conjunto de tudo isso. E se aceitar significa entender que você é tudo isso. Não dá pra você aceitar só as coisas que parecem bonitinhas, sabe? Aceite o pacote inteiro, se aceite. Dê um mimo para você mesmo. Entenda que você não é perfeito, mas que você é incrível. Que tal? Porque se você conseguir aceitar você nessa dimensão, você vai conseguir tratar você melhor. Então, se tem algum aspecto seu que você quer mudar e que você pode mudar, você vai mudar. E também aqueles que você não pode mudar, você vai aceitar. Isso é autoaceitação. E a autoaceitação pode levar você a um outro nível, porque você vai entender que
não existem condições para você mesmo se amar. E você não vai ficar esperando, sabe, que o mundo inteiro te ame. E quando a gente está se sentindo muito pequeno, a gente acha que o mundo inteiro tem que nos amar para que a gente seja suficiente. E não precisa, basta que você mesmo faça isso por você. Mas para isso, você vai ter que se encarar. E para algumas pessoas pode parecer simples isso, mas depois quando você vai se encarar, você fala assim, puxa vida, tudo que a gente olha de perto demais, a gente vê defeito, né? Então eu vou me olhar de perto demais no espelho, eu vou ver que eu tenho ruga, que eu tenho espinha, que eu tenho pinta, sei lá o quê. Quando eu olho perto demais para as minhas características emocionais, eu vejo que tem isso, que tem aquilo outro. Será que eu aguento esse negócio de me olhar perto demais? Então, você precisa entender que você pode se olhar de perto, nessa perspectiva que eu tô te falando, qualidades e defeitos. Você é um ser humano. E você não é perfeito. E ninguém é perfeito. Mas nós precisamos partir do ponto da aceitação, de nos aceitarmos a nós mesmos, de nos amarmos incondicionalmente. E também precisamos amar o outro incondicionalmente, sabe? Nós precisamos levar essa ideia adiante, cobrarmos menos das pessoas, porque nós somos muito cobradores. Nós nos cobramos muito, também cobramos muito das pessoas. Cobramos demais. Então virou um ciclo de cobrança e de autocobrança que não tem fim. E nós precisamos parar com isso, porque é fonte de muito sofrimento, de muita dor desnecessária. Que tal a gente pensar dessa forma, então? Sabe? Que os pais possam amar incondicionalmente os seus filhos e não exigir tanto deles que eles sejam alguém que eles não são. Que os amigos possam exigir menos dos seus amigos. Que os cônjuges possam exigir menos dos seus cônjuges. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente exige menos das pessoas, elas acabam nos oferecendo mais da sua presença, da sua companhia, porque elas não se esforçam para estar na nossa presença. Elas se sentem acolhidas e vão estar conosco por prazer. Isso torna os nossos relacionamentos e a nossa vida muito mais saudável, muito mais harmônica e muito mais suave. Eu acredito que a gente pode pensar nisso, em começar a fazer isso que parece uma coisa tão distante, tão utópica. Ai, Lucilene, será? Sim, é possível sim. E é possível começar hoje mesmo. Vamos lá? Vamos ter esse compromisso com a gente mesmo? De começar a suavizar a nossa vida? De começar a ser menos pesado, sabe, nas exigências, tanto para nós quanto para os outros também? Vamos fazer isso? Eu acredito que isso vai nos tornar pessoas mais leves, mais suaves, mais harmônicas e mais gostoso de conviver com a gente. O que você acha disso? Então, ó, esses e outros assuntos a gente vai estar tratando sempre por aqui, porque a ordem é crescer e eu espero ter você sempre aqui comigo, porque o que me alegra é ter você, poder compartilhar com você, poder ler o que você está escrevendo aqui, poder saber que você está junto com a gente, se inscreve, aciona o sininho e esteja aqui porque sempre vai ter um assunto do seu interesse, tá bom? Vamos juntos?